Você acompanha Jornal da Rede Alesp. Estamos de volta, hoje é sexta-feira, voltamos com o Jornal da Rede Alesp, mais informações do Legislativo Paulista, do Brasil e do mundo. Eu e a Priscila Silvério aqui nesta sexta-feira. Vamos lá, Priscila. Aí, a gente chegou aqui já dezembro, como assim, né? Verdade, nossa, o ano acabando. Verdade. E com o objetivo de contribuir com a melhora da frota e estrutura, o deputado Alexandre Pereira, do Solidariedade, indicou ao Orçamento Estadual 2021 recurso de R$220 mil para o setor de ambulâncias no município de Itupeva. Em vista à Central de Ambulâncias e Transportes de Saúde do município, o parlamentar, acompanhado por políticos em visita, acompanhada então por políticos e autoridades locais, pontuaram algumas demandas, como a renovação da frota e melhorias na estrutura do município. Diante das necessidades, a verba indicada pelo deputado será destinada à aquisição de uma UTI móvel. Para o parlamentar, priorizar a saúde é bandeira do seu mandato, pois ele sabe das dificuldades enfrentadas pelos municípios nesta área, ainda mais em época de pandemia. A indicação desse recurso para Itupeva vai reforçar os atendimentos de emergência prestados à população. E vamos lá, esse é o Jornal da Rede Alesp com muita informação nessa sexta-feira. Informação e entrevistas, Daqui a pouco temos mais entrevistados aqui no Jornal da Rede Alesp. Enquanto isso, voltando aqui na Rede Alesp agora também, por toda a Rede Alesp, na TV Alesp, estávamos ao vivo no nosso canal no YouTube e vamos tocar o jornal dessa sexta-feira com mais informações aí do Legislativo Paulista. Comigo aqui a minha colega Priscila Silvério. Vamos lá agora para toda a Rede Alesp a partir deste momento. E vamos de mais notícia, Priscila. É isso aí. Medida que determina a criação da Funtesp e do CETER, proposta de autoria do governador, foi aprovada na Assembleia Legislativa Paulista em sessão extraordinária. O projeto institui o Fundo do Trabalho do Estado de São Paulo. A finalidade é custear a execução de ações, programas e serviços relacionados às políticas do trabalho. Outro objetivo é proporcionar o recebimento dos recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Isso sem prejudicar as verbas públicas previstas no orçamento para fins específicos. Também é criado o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Renda. O órgão tem como propósito estabelecer diretrizes e prioridades para as determinações trabalhistas e de receita no âmbito estadual, além de controlar a aplicação de recursos do Funtesp. A deputada Janaína Pascoal, do PSL, comenta o assunto. Na verdade, cria uma estrutura para poder receber verbas para enfrentar o desemprego, entendeu? Então, um fundo de auxílio ao trabalho. O deputado Teonílio Barba, do PT, apoia a ideia do texto. O projeto é um projeto bom, que ele trata de tomada de empréstimo para o Funtesp. Então é um projeto que nós do PT não temos obstrução nenhuma, somos favoráveis a ele. E a lei entra em vigor na data de publicação da lei. Este é o Jornal da Rede Alesp, hoje é sexta-feira, muita coisa acontecendo aqui na casa, Hoje também a gente está preparando uma matéria especial sobre um novo projeto aqui da Assembleia Legislativa, que é o Alesp Sem Papel. Então, nos próximos dias aí na programação e também no Jornal da Rede Alesp, teremos uma matéria especial exatamente nessa onda aí de desburocratização, de sem papel, é muito interessante. Lembrando que é uma bandeira também do presidente aqui do Parlamento Paulista, o deputado Cauê Macris, do PSDB, de trazer a tecnologia, aqui para casa. E tanto que temos já o aplicativo da Assembleia com todas as informações, então, do que acontece no Legislativo Paulista. Então, na palma da mão é possível saber tudo o que acontece,
toda a programação dos parlamentares, as atividades e também, né, no momento que nós entramos ali, início da pandemia e que os locais foram fechados, foi então indicado o isolamento, o distanciamento social, também todo o processo aqui da Alesp virou virtual, né? Os trabalhos não pararam por causa da pandemia. Priscila, é interessante, né? Como as pessoas se adaptaram bem a essa questão, né, do virtual, do trabalho remoto. Eu acho que a vida da gente nunca mais vai ser a mesma, né? Não, e você pode aprender de tudo na internet durante esse período, né? Eu conversava, inclusive, com uma pessoa que me disse que viu que uma pessoa aprendeu acordeon, como que é? Aquele instrumento, bom, que é muito de acordeon. Isso aí, gente, Pri, isso que é aí. difícil falar. Fala em casa também para destravar a língua. E aprendeu em casa, então você aprende a cozinhar, a estudar qualquer coisa, qualquer idioma. Então, e vai ficar, né? Ensino híbrido. E vamos de mais entrevista aqui no Jornal da Alesp desta sexta-feira, o Jornal da Rede Alesp. Vamos falar agora com a diretora do Núcleo de Biologia e Bioquímica da Superintendência da Polícia Técnico-Científica do Estado de São Paulo. Ela fala sobre o prêmio ganho pelos bancos de dados e os perfis genéticos de São Paulo. Bom dia, doutora Ana, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia a todos, pessoal. Tudo bem, doutora? Importante a gente conversar, né? Quais os prêmios recebidos pelo Núcleo? Nós recebemos 3 prêmios da Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos, que é uma rede nacional, e um prêmio pelo maior número de vestígios de DNA cadastrados no banco de perfis genéticos, também o maior número de cadastros de indivíduos condenados e suspeitos no banco. E o terceiro prêmio, ele reflete um pouco o primeiro, que é um prêmio também de números relativos, que reflete a produtividade da nossa equipe. Então, quantos peritos produzem os perfis que são colocados no banco. Hoje, quantos perfis, né, estão, então, cadastrados? E eu queria que a senhora falasse um pouquinho também como é feito esse trabalho, né, de cadastramento. Sim, hoje aqui no estado de São Paulo nós temos aproximadamente 18 mil perfis genéticos cadastrados no banco. Esse cadastramento ocorre de várias formas, vou tentar resumir um pouco. Nós temos os perfis dos vestígios, então vestígios de crime são coletados por peritos criminais oficiais do estado, em várias localidades, em várias cidades do estado. Eles são encaminhados, esses materiais, para o nosso laboratório aqui no Instituto de Criminalística, e esses materiais, então, passam por uma série de etapas técnicas do exame de DNA até chegar no perfil genético. Esses perfis são cadastrados num software, que é o software CODES, que é o mesmo utilizado pelo FBI, desenvolvido por eles, e então a gente coloca ali o perfil genético obtido desses vestígios. O mesmo acontece para o perfil de sentenciados, tá? Esses sentenciados é feita a coleta de um material oral, da mucosa oral desses indivíduos, também vem para a gente faz uma série de etapas técnicas, e aí a gente obtém um perfil que é cadastrado nesse mesmo software, nesse banco. E aí o software faz o cruzamento dos perfis dos vestígios dos locais de crime com os perfis dos criminosos. E a eficácia, né, o resultado disso, já dá para ter resultados rápidos, né, com esse cruzamento de informações? Então, a partir do momento que o difícil é obter um perfil de boa qualidade, depende da qualidade da molécula de DNA que está ali nos vestígios biológicos, mas uma vez obtido, assim que você insere o perfil no banco de dados, ele é automaticamente já confrontado, é coisa de poucos minutos, poucos segundos, tá? E aí ele já indica que um determinado vestígio
pode estar vinculado a um determinado indivíduo, um criminoso que já esteja cadastrado no banco. Então, precisa ser um indivíduo que já tenha condenações anteriores e que, eventualmente, até ainda esteja numa penitenciária cumprindo pena. Quem tem acesso a essas informações, e existe uma legislação que advogue em prol dessas informações e dessas pessoas? Quem tem acesso a esse banco de dados são somente os peritos criminais oficiais, aqui no nosso estado, os que trabalham no laboratório de DNA, no núcleo de biologia e bioquímica, e nos outros estados do Brasil ocorre semelhante os peritos da área de DNA de cada estado. Também os peritos da Polícia Federal, tem um grupo também especializado nesse tema. A principal lei que trata dos exames de DNA e a inserção desses perfis genéticos em bancos de dados é a Lei 12.654, de novembro de 2012, e ela fez alterações importantes também na Lei de Identificação Criminal, que é a Lei 12.037 de 2009, e ela alterou também a Lei de Execução Penal, principalmente no artigo 9º-A, tá? Então, os amparos legais são os trazidos pela Lei 12.654 de 2012. Agora, doutor, é importante, né, a gente entrar nesse assunto. Qual que é a importância aí do banco de dados, né, o banco de DNA para a solução de crimes? Então, esse banco, ele possibilita que a gente, primeiro, consiga rastrear crimes que estão ocorrendo em série. Então, eu vou dar um exemplo, vamos supor que um indivíduo cometeu um roubo e deixou vestígios biológicos nesse roubo, a gente insere o perfil genético obtido do vestígio no banco de dados. Vamos imaginar que daqui a 15 dias ele cometa um outro roubo e ele continue deixando vestígios biológicos nesse local. Quando eu extrair o DNA desse segundo vestígio, o banco vai me indicar que esses dois crimes têm a participação de um mesmo criminoso. Muitas vezes ainda a gente não sabe quem é esse criminoso, mas após o trabalho de investigação, se a polícia conseguir chegar nesse indivíduo, a gente já vai ter dois crimes que que foram indicados pelo banco como sendo ele que cometeu. O mesmo acontece para os criminosos estupradores em série. A gente analisa o DNA masculino obtido das vítimas de estupro da capital e da Grande São Paulo e no estado todo, e a gente insere, então, o perfil genético desses estupradores no banco. No primeiro momento, muitas vezes a gente não sabe quem é o estuprador, mas o banco indica, o software indica que o mesmo criminoso estuprou, às vezes, 2, 3, 4, 5 ou mais vítimas. E isso a gente informa para as equipes de investigação que estão a cargo daqueles casos. Tá? Então, são resultados que são trazidos de uma forma muito elucidativa e que podem auxiliar demais a investigação criminal dessas ocorrências. E, doutor, até quando se tem qualquer tipo de crime, é preciso ter provas, né? Ou às vezes documental, vídeo, enfim, para que se tenha um andamento, então, de um processo contra o criminoso. Então, esse banco de dados, ele já dá essa indicação, já é a prova, ele pode ser usado, então, como uma prova de que o crime aconteceu e de quem é o criminoso. Não precisa uma segunda prova, ou um vídeo, ou uma testemunha? Assim, olha, o exame de DNA, ele é uma prova bastante relevante, né, em todo o contexto das investigações, porém, ele nunca pode ser tido como uma prova única, tá? Então, com esses achados do banco, nós não colocamos a sentença de ninguém, nós não
afirmamos que ninguém é culpado, nós simplesmente indicamos que geneticamente foi encontrada uma compatibilidade entre o vestígio e o indivíduo, tá? Isso vai ser novamente submetido ao crivo da delegacia que está responsável por aquela investigação, que vai, muitas vezes, retomar todo o estudo do caso e verificar se é plausível essa indicação que o banco fez. E, sendo, eles vão reunir as outras provas que já haviam para aquele crime, tá? E vão fazer análise de todo um contexto. Então, o DNA nunca ele é tido como uma prova única, ele é uma prova a mais que vai poder auxiliar nessas investigações. Agora, doutora, qual que é a importância, né, da tecnologia como aliada nesse tipo de investigação nos dias de hoje? Olha, a gente trabalha com métodos científicos muito bem estabelecidos, alta tecnologia, nós temos equipamentos, softwares e metodologias de trabalho equivalentes às melhores polícias do mundo nessa área de DNA, então utilizamos mesmos equipamentos que são utilizados pelos peritos do FBI, por peritos da Europa como um todo, os mesmos reagentes que são utilizados praticamente mundialmente falando, tá? Então, assim, em termos de ciência, de tecnologia, nós estamos muito bem equiparados com todo o primeiro mundo, e a prova material, ela é uma prova muito robusta. O exame de DNA, ele traz uma característica de que ele praticamente unifica quem é aquele indivíduo. Ele indica com elevadíssimo grau de certeza que aquele indivíduo pode estar relacionado com o crime. Então, a gente trabalha com parâmetros técnicos muito rigorosos para que a gente, quando ofereça um resultado desse tipo, o nosso grau de certeza é praticamente total. Doutora, eu quero agradecer muito a sua participação no Jornal da Rede Alesp dessa sexta-feira. Então, uma próxima oportunidade aí da senhora trazer novidades aí muito importantes para a nossa população. Obrigado. Muito obrigada, ótimo dia. Obrigada. Eu que agradeço, obrigada. E à medida que adequa a alimentação servida nas escolas públicas é aprovada aqui na Assembleia Legislativa. O projeto de autoria do deputado Frederico Dávila, do PSL, foi acatado em sessão extraordinária aqui no Parlamento Paulista. O texto obriga que sejam fornecidos arroz e feijão pelo menos uma vez ao dia durante todo o ano letivo nas refeições das instituições não privadas de ensino. O deputado Douglas Garcia, do PTB, ressalta a relevância de uma boa gestão dos recursos destinados à educação. Não é apenas a falta de infraestrutura ou a falta de investimento. Existe um investimento muito grande feito pelo Estado para com a educação das nossas crianças. O Brasil não é um país que economiza no investimento da educação. O problema é que ele é mal aplicado, ele é mal administrado, ele é mal instrumentalizado, e isso acaba impactando muito, senhor presidente, com relação à educação das nossas crianças, principalmente no que se refere à questão alimentar. E o deputado Tenente Coimbra, do PSL, defende a implementação da ideia. Ele é importante, pois ele traz a obrigatoriedade do arroz e feijão, né, nos dias letivos, na alimentação escolar, né, que é uma complementação importante. A gente viu há algum tempo atrás, inclusive, uma possibilidade até de ração humana dentro da parte escolar. Então, colocar isso numa obrigação legal para que dê uma alimentação de qualidade para nossas crianças é extremamente válida, por isso sou favorável ao projeto. Segundo a proposta, o Poder Executivo implementará programas de conscientização acerca da relevância nutricional do consumo desses alimentos. Importante também uma série de projetos aí importantes para a população sendo aprovados aqui na casa, né? Importante essas iniciativas, né, Fê? Sim, alimentação saudável, né? Quando você começa já
a introduzir na alimentação da criança produtos saudáveis, produtos que vão fazer bem para o organismo da criança, ela já não vai pegar aquele paladar, né, das besteiras, né, e vai se alimentar melhor e com certeza ter qualidade de vida. E uma semana depois das ofertas da Black Friday, é hora de saber os direitos do consumidor. Se comprou e não gostou, se o produto tem problemas. Para esclarecer todas essas dúvidas, vamos conversar com o advogado Nelson Kobayashi. Boa tarde, Nelson. Seja bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Nelson, é importante, né, passada aí a Black Friday, né? Quais as principais reclamações que vocês têm visto em relação a essa promoção que tem se tornado tradicional aí dos nossos costumes? É muito comum nessa época do ano de Black Friday a gente receber aqui no escritório muitos clientes com problemas, primeiro do falso desconto, né? Aquela famosa questão de vender pela metade do dobro. Então isso já é um problema muito comum que a gente vem enfrentando. E alguns outros problemas, alguns mais graves, que são os golpes ocasionados aos consumidores, né? Sites espelhos que parecem ser daquela empresa famosa, daquela empresa conceituada, que na verdade são sites que estão sendo administrados por golpistas. Isso também é muito comum nessas épocas de Black Friday, justamente pelos descontos que são aí o grande sedutor da maioria dos consumidores. Então, esses são os grandes problemas que a gente tem encontrado na Black Friday. E como verificar que essa página é uma página espelho, é uma página falsa e faz parte, então, de um golpe? Muito interessante essa pergunta. É importante o consumidor, antes de efetuar, de concretizar a sua compra, que ele faça uma pesquisa sobre aquele site. Se na internet mesmo, em sites de reclamação, se aquela empresa, se aquele site já não tem um histórico de ofender os direitos do consumidor, de vender e não entregar, de entregar produtos com defeitos. O próprio Procon de São Paulo já tem lá, por exemplo, uma lista, um hall de empresas que são campeãs de reclamação. Então é interessante o consumidor fazer essa pesquisa prévia. E também é importante sempre destacar o dever do consumidor de desconfiar de promoções muito sedutoras. Super promoções, 80%, 90% de desconto, essas promoções são impraticáveis, então é importante também o consumidor sempre desconfiar. Tendo assim, né, tão alto esse desconto, realmente, ou o preço que subiu, né, ou se a página pode ser falsa mesmo. Agora, doutor, você chamou a atenção para uma coisa que eu acho extremamente importante e relevante. A partir do momento que eu caí num golpe, o que eu posso fazer? Olha, o primeiro ato do consumidor que está se sentindo prejudicado ali é fazer uma reclamação formal para a própria empresa, né? Isso quando ele ainda não tem certeza se é de fato um golpe. Então reclama, manda um e-mail, abre um comunicado no serviço de atendimento ao consumidor, anota os protocolos. Se isso não resolver, aciona o Procon, faz um registro junto ao Procon para que o próprio Procon intermedie ali a solução do problema. E se de fato isso se verificar em um golpe, se a empresa não responder nem ao consumidor e nem ao Procon, é importante que se faça também um boletim de ocorrência, porque isso pode ser um ato de estelionato, né, que é uma questão criminal. E, por fim, o consumidor pode acionar judicialmente essa empresa, esse CNPJ e as pessoas por detrás desse CNPJ para ver reparado o seu dano, o seu prejuízo financeiro. Tem empresas, doutor, que colocam uma propaganda de alguns produtos com descontos e quando a pessoa vai fechar a compra, não está mais disponível. A empresa, ela é obrigada a cumprir com a propaganda que ela anunciou? Olha, a legislação brasileira, no Código de Defesa do Consumidor, fala que a propaganda vincula esse lojista, vincula essa empresa. Então é importante o consumidor, quando vê um desconto interessante, que tire print da tela ou que guarde o seu folheto, se for na forma física, essa propaganda, né, para que a empresa possa ser coagida a cumprir com aquela propaganda, porque eles devem, sim, atender a propaganda que foi direcionada aos consumidores. Essa questão de que acabou o produto ou era uma promoção limitada, se de fato for limitada, ela tem que ser clara na propaganda.
é para 100 primeiras unidades ou é enquanto durar o estoque, mas se isso não estiver muito claro na propaganda, o consumidor tem sim o direito de se valer daquele benefício, daquela promoção. Agora, doutor, outro fato aí que tem sido bastante comentado, né? Por exemplo, eu vou comprar aí de uma empresa idônea, de um site idôneo, mas a empresa aí, para vender mais, ela vende um produto que ela não tem em estoque, e aí, em vez de prometer a entrega em 2, 3 dias úteis, como está no site, ela demora muito para a entrega. Como eu me precaver dessa situação? Essa é uma pergunta interessante, porque na lei brasileira a gente não tem um prazo limite estabelecido para a entrega dos produtos. Mas o que a gente tem claro na lei brasileira é o direito à informação. Então, o consumidor ele tem direito a uma previsão, uma expectativa de entrega. E uma vez não cumprida essa expectativa, esse prazo estabelecido pela empresa, o consumidor pode sim se valer das vias judiciais ou até mesmo administrativas para ou obrigar a empresa a cumprir ou a receber um produto similar, alternativo, com os descontos ali proporcionais ao novo produto, ou até mesmo a devolução do seu dinheiro ou cancelamento da compra. Doutor, o ideal, quando se tem algum problema, então, com alguma compra, seja ali no espaço virtual ou físico, é procurar primeiro a empresa, a loja que você comprou, ou já registrar uma reclamação no Procon, naqueles sites também de reclamações? Não é proibido que você já registre no Procon, mas o caminho natural das coisas é que primeiro você tente resolver administrativamente com a empresa. Às vezes um simples e-mail pode resolver, uma ligação, um chat na internet já resolve o seu problema e aí você não precisa acionar o Procon e o site de reclamações. Mas sempre que você acionar a empresa diretamente e não se ver respondido, inclusive nós temos um prazo, a lei estabelece o prazo de 5 dias para uma resposta. Se isso não acontecer, você deve sim, aí sim, acionar o Procon, o site de reclamação e buscar os seus direitos. Legal, doutor. É outra questão que gera muita dúvida, né? Às vezes o método de pagamento informado, né, é um, e aí você vai fazer a compra no site e ele não aceita tal método. Como se precaver dessas questões que com certeza também geram aí um transtorno para a população? Olha, recentemente a gente teve uma alteração em relação a essa questão de método de pagamento. Antigamente não se podia ter uma diferenciação no preço pago à vista, em dinheiro, do preço pago a prazo no cartão de crédito ou no cartão de débito. E isso mudou recentemente. Nós temos hoje a possibilidade do lojista de dar um desconto em pagamentos em dinheiro. E nós temos uma outra questão interessante também, que é a diferença que sim, é possível entre o preço da loja virtual e o preço da loja física. Isso gerou muita discussão quando se começaram as vendas pela internet e hoje a gente tem muito pacificado que é possível que os preços pela internet sejam mais baratos do que os preços na loja física. Agora, doutor, outro fator importante, estamos aí no mês de dezembro, né, um mês aí que as vendas são aquecidas, né, naturalmente pelo Natal, pela injeção do 13º na economia, e temos agora o problema da pandemia, onde talvez as compras virtuais elas podem aumentar muito nesse período, talvez mais até do que nos outros anos, porque tenho conversado com especialistas, o setor de e-commerce não teve muitos problemas durante essa pandemia, muito pelo contrário, um crescimento. E aí eu quero saber qual as dicas que você deixa para a população para tomar cuidado aí nas compras de final de ano. Em relação a essas compras pela internet, que já vem crescendo desde o início da pandemia, é importante que o consumidor saiba do seguinte, do direito que ele tem de se arrepender. Porque a gente sabe que numa loja física, você tem a oportunidade de experimentar se for uma roupa, um calçado, de testar se for um eletrodoméstico, de uma televisão, por exemplo. E quando a gente compra pela internet, a gente não tem essa oportunidade. Imagine vocês, as pessoas de risco, que estão na situação de risco, um idoso, uma idosa que querem ali, sempre compraram fisicamente, agora estão se vendo obrigados a comprar pela internet, essas pessoas têm o direito de se arrepender no prazo de 7 dias a contar do dia que recebem o produto em suas residências e devolver. E uma informação importante, não precisa ter defeito, não precisa ser diferente do que estava no site, não, basta
o arrependimento. Basta que ele não queira mais o produto. Ele tem o prazo de 7 dias para haver devolvido esse produto e ser devolvido também a ele o seu dinheiro. Doutor, e quando, no momento ali do fechamento, a conclusão da compra, o valor acaba ficando diferente do que foi anunciado? Então, o anunciado tem ali o desconto e sai por X, né? E quando vai colocar ali, fechar a negociação, não se dá esse desconto. O que o consumidor deve fazer? Ele conclui a compra e depois corre atrás desse tipo de prejuízo? Ou ali ele já printa a tela e pode exigir, então, da empresa que dê aquele desconto? Ele pode, das duas formas, ele vai ter direito ao desconto. Se ele comprar mesmo com um valor acima e tiver guardado um print ou um folheto que indicava uma promoção em relação àquele desconto, ele pode depois cobrar essa diferença. E se ele decidir por não comprar, não levar adiante a compra desse produto, para inicialmente questionar a empresa, ele também pode deixar de comprar, entrar em contato e exigir que o próprio site ou os mecanismos de venda da empresa se adequem à promoção anteriormente veiculada. Tá, e para a gente só concluir, o que acontece então com uma empresa que tem algum tipo de problema, algum tipo de reclamação? Ela é punida, ela paga multa? O que acontece? Ela é punida. Os órgãos de proteção ao consumidor, especialmente os PROCONs nos seus estados e nos municípios, eles têm exercido muito bem essa função de proteção do consumidor mesmo. As empresas que recebem muitas reclamações e que são comprovadamente ofensoras dos direitos do consumidor, elas recebem punições que vão desde multa até mesmo a cassação do seu direito de exercício. Isso vem acontecendo. Ok, nós agradecemos então, né, a entrevista do Dr. Nelson. Muito obrigado pela sua participação nesse jornal da Rede Alesp. Até uma próxima oportunidade aí de trazer mais dicas para o consumidor. Obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Uma boa tarde para vocês. Boa tarde. E devido à pandemia do novo coronavírus, boa parte dos espaços culturais de São Paulo retoma suas atividades obedecendo às normas de distanciamento e higiene. Porém, muitos locais permanecem também com suas atividades de forma virtual. E nós, da Rede Alesp, passamos algumas das programações nesses próximos dias. Olha, o Museu da Imagem e do Som permanece com um festival de cinema chamado Mise em Casa. Nele, o público confere a sessão e complementa com um bate-papo com grandes obras de cinema. E neste fim de semana tem uma programação especial, viu? Amanhã, em parceria com o Garcine, será apresentado o filme Eu Plastec. A história não pode ser apagada, que faz referência ao estádio municipal Frederico Plastec, importante por pormenores partidas do futebol paulista. Para assistir, basta acessar o canal do MIS no YouTube a partir das 6 da tarde. Para quem quiser ir ao MIS presencialmente, o espaço permanece com a exposição John Lennon em Nova York por Bob Green. Com visita de quinta a domingo, a reserva deve ser feita pelo site simpla.com.br. E lembrando, é obrigatório o uso de máscara de proteção. Os visitantes terão a temperatura aferida na entrada e o distanciamento de 2 metros deve ser sempre respeitado. Informações, né, importantes, e a gente gosta de ressaltar sempre isso, né, Priscila? A gente sabe que os cuidados aí são essenciais nesse momento que a gente vive. Exatamente, a pandemia não acabou, né? Nós ainda estamos convivendo com o novo coronavírus, vemos aí os números aumentando, tanto de contaminação quanto de mortes, principalmente aqui no estado de São Paulo. Então nós precisamos sim redobrar os cuidados. Não é momento de aglomeração, não é momento de baixar a guarda, mas é momento de continuar então tomando todos os cuidados. Exatamente. E apareceu sintoma, procure um médico, né? Isso é importantíssimo também. Não deixe, né, a situação piorar. O importante é sempre prevenir, né, Priscila? É verdade. E a gente falou um pouquinho de cultura, né, Guga? E nesse momento de pandemia,
A gente não precisa se privar disso, né? Existem peças teatrais que são apresentadas de forma virtual, existem o Senai, né, tem feito assim várias também atividades abertas ali no YouTube deles, são vários centros culturais também, e que estão dando a oportunidade para um passeio virtual em vários museus, inclusive fora aqui do Brasil. Você pode visitar museus em todo o mundo por meio da internet, não precisa então ficar isolado, né? Pode ficar em casa, mas o isolado você não vai ficar. Você pode ali ter contato com outras pessoas, inclusive, conversar com outras pessoas por meio da tecnologia. A tecnologia chegou para ficar, né, Guga? Exatamente, é muito interessante, né? A gente conversava um pouco antes, né? Falava do MIS, que amanhã vai exibir o documentário sobre o estádio municipal Frederico Platzek. Sabe onde ele fica, Pri? Onde? Na cidade de Garça. Tem mais de 50 anos de história. Então é interessante. Eu logo me interessei por esse documentário, porque de forma virtual, né? Você pode chegar na sua casa e acompanhar nessa exposição do MIS em pleno sábado. É muito interessante. E o Guga nem gosta de futebol, né? Não. Realmente é uma paixão recolhida, né? Uhum. Sempre cobri o futebol, mas nunca joguei, viu, Priscila? Olha só. E vamos de mais informação aqui no Jornal da Rede Alesp. Os deputados de São Paulo continuam trabalhando, né, de forma presencial e também com algumas reuniões de forma virtual. Logo mais às 2h30 da tarde tem o plenário da Assembleia Legislativa, mais uma sessão ordinária, o Pequeno Expediente. Você acompanha tudo sempre ao vivo aqui na Rede Alesp, né, Priscila? E depois tem a possibilidade de assistir, ver novamente, pausar, escutar pelo nosso canal no YouTube. Exatamente, eu convido você a visitar o nosso canal no YouTube. Lá tem todo o nosso conteúdo de programação, os programas produzidos pela Rede Alesp, os plenários, as falas de todos os deputados. Lá você encontra todo o conteúdo aqui da Assembleia Legislativa. Você pode acessar, como também sempre acessando nossas redes sociais, né? Sempre muita coisa interessante, sempre você sabe tudo o que acontece no Parlamento Paulista através das nossas redes sociais. Principalmente aí eu quero convidar você a conhecer o nosso canal no YouTube, que tem sido muito interessante de conteúdo, né? Tem uma visitação muito grande, lembrando também que tem nossos programas lá, hein? Nós temos lá o Alesp Conecta, né, com temas variadíssimos, que nós levamos informação para você de todas as áreas, desde economia, política, saúde, a cultura. Tudo tem lá. E temos também o nosso programa Conexão Legislativa, que faz realmente, são assuntos que fazem conexão aqui com o Parlamento Paulista. Imperdível. Agora, Priscila, sexta-feira é um dia mais leve, é um dia de falar de cultura. Começou ontem a primeira edição virtual da Festa Literária Internacional de Paraty, a conhecida Flip. A programação da Flip, que é gratuita, teve início às 18 horas com a mesa Diásporas, reunindo Londrina Bernardi Evaristo, primeira escritora negra a receber o Booker Prize, e a carioca Stephanie Borges, vencedora do 4º Prêmio CEP Nacional de Literatura na categoria Poesia, com seu livro de estreia, Talvez Precisamos de um Nome para Isso, que é do ano de 2019. Olha, a Flip vai até o próximo domingo e a programação completa está disponível no site www.flip.org.br/agenda-2020. Pois é, Priscila, e a arrecadação com impostos estaduais cresceu em 15 estados e no Distrito Federal ao longo deste ano, apesar da pandemia da Covid-19, de acordo com o boletim do Conselho Nacional de Política Fazendário Confax. Na soma de todos os estados, a arrecadação com tributos caiu apenas 0,72% de janeiro até o dia 1º de dezembro, na comparação com o mesmo período de 2019. O resultado mostra que o socorro dado pela União aos governos estaduais
durante a pandemia superou em 50,75 bilhões as perdas de receita, de acordo com o boletim do Conselho Nacional de Política Fazendária. Hoje é sexta-feira, esse é o Jornal da Rede Alesp e temos mais entrevista. Agora nós vamos falar com a Regina Nascimento, que é gestora social da LBV, Legião da Boa Vontade. Vamos conversar sobre as ações sociais em meio à pandemia. Boa tarde, Regina Nascimento, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, é um prazer estar aqui falando com os espectadores da Rede Alesp. É legal, Regina, em primeiro lugar, até para a gente fazer uma introdução para o nosso telespectador, contar um pouquinho da história da Legião da Boa Vontade. Sim, a Legião da Boa Vontade é uma organização filantrópica que atua na assistência social e na educação. Foi fundada pelo Alziro Zarur, um grande radialista da época dos anos 40, que se viu na missão de fazer o bem à população brasileira, chamou o povo brasileiro através do rádio, falando pelo rádio, era um comunicador, e daí surge um movimento que é por paz, cultura de paz, pelo bem da humanidade, fazer bem ao próximo, e foi muito além disso, porque se tornou uma organização de assistência social, que hoje exerce atividade de assistência social. E ela é presidida pelo José de Paiva Neto, que é o atual presidente, sucessor de Alziro Zarur, e ela não tem fins econômicos, não tem fins lucrativos, ela tem um caráter educacional, cultural, de assistência social, oferece educação de qualidade, proteção social às famílias em vulnerabilidade social e risco também, e faz tudo isso de forma contínua, planejada, permanente, garantindo direitos da população brasileira. O trabalho mudou nesse período de pandemia? Vocês precisaram intensificar alguma área de atuação? Sim. Em nenhum momento a Legião da Boa Vontade fechou as portas. São 73 unidades de assistência social, centros comunitários de assistência social e mais 3 lares, abrigos para idosos. E todas essas unidades estiveram abertas com profissionais do serviço social, depois voltaram os psicólogos a atuar também, gestores sociais que estiveram ali atendendo diversas demandas da população que já era atendida por serviços de convivência, ou também a população que buscava orientação, não sabia como fazer para conseguir um benefício, e então nossos profissionais estiveram apostos ali para receber com segurança sanitária pessoas ali nas unidades para atendimentos individuais e emergenciais. Mantivemos nossas ações com crianças, idosos, adolescentes, jovens, adultos, mães, gestantes, via internet ou levando atividades de convivência e de fortalecimento de vínculos, porque os vínculos familiares e comunitários foram questões bem importantes durante a pandemia. Como a LBV atua na assistência social, em sua grande maioria de atividades, então muitas atividades foram disponibilizadas para essas pessoas nessa perspectiva da convivência familiar e comunitária. Também as escolas continuaram atendendo online, tivemos um trabalho e com apoio dos brasileiros que doaram também, de ofertar internet para as crianças, jovens, para que dá educação básica atendidos pela LBV, para que eles não perdessem nenhum conteúdo escolar, e também fizemos uma campanha emergencial de grande atuação e grande abrangência, que distribuiu cestas de alimentos, tanto alimentos perecíveis como cestas verdes com legumes, verduras, em parcerias com Banco de Alimentos, Mesa Brasil, do SESC e outros parceiros e artistas que fizeram lives solidárias, cantando, se apresentando ao público, e aí entregamos também kits de material de higiene e limpeza para essas famílias, e
fizemos essa grande mobilização com campanha para, além das famílias que a própria LBV atende, mas também para outras organizações. Agora, você falou de campanhas emergenciais nessa época de pandemia, que com certeza, né, a população que necessita de ajuda aumentou em grande número. Eu queria que você falasse um pouco especificamente dessas campanhas. Sim, foi a campanha SOS Calamidades. Nome que a gente dá é SOS Calamidades justamente porque ela é acionada pela LBV nesses momentos emergenciais, e até o momento ela já doou mais de 2 milhões de toneladas, mais de 2 milhões de quilos, mais de 2,2 milhões de quilos de doações entregues, doações de diversas ordens. Aqui a gente tem, como eu falei, a cesta de alimentos perecíveis, as cestas verdes, máscaras e kits de material de higiene e limpeza, como água sanitária, sabão, sabonete, detergente. Foi uma campanha que atendeu o Brasil todo, e em que a LBV distribuía para outras organizações, inclusive para lideranças comunitárias que faziam distribuição nas comunidades mais vulneráveis, e atendeu um número de 170 mil pessoas impactadas com essa campanha. Poxa, que bacana, né? Eu queria que você falasse um pouquinho desse trabalho, né? Que as ONGs, que os institutos, que o terceiro setor, né? Fez e atuou nesse momento de pandemia. Eu acho que a gente teve um probleminha de conexão. Oi? Não, tá aqui com a gente. Eu achei que tivesse caído. Mas enfim, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente então disso. Como o terceiro setor, a força então do terceiro setor tem ajudado a sociedade nesse momento então de calamidade mesmo. Sim, ninguém esperava uma pandemia, né? Uma doença que atingisse tantas pessoas em todo o planeta, e todo mundo teve que se mobilizar para atender aos que mais precisavam, porque justamente as pessoas que precisavam, que têm na sua renda atividades de rua ou atividades não em carteira assinada, enfim, são pessoas que dependem dessa renda em que a movimentação acontece, elas ficaram as mais prejudicadas, e são justamente as famílias das periferias, das comunidades mais vulneráveis, das minorias, né, enfim, dos públicos mais afetados de diversas formas. E aí as entidades não se calaram, né? Não ficaram esperando a resposta, pelo contrário, se movimentaram, como a LBV, que movimentou sua equipe tanto de trabalhadores da área social, como de voluntários, de parceiros, de amigos, como falei, artistas, empresas que se aproximaram para doar, e pessoas que tiveram seu coração tocado, vamos dizer assim, pela situação, e realmente fizeram um papel de apoiar famílias que estavam em vulnerabilidade, que não tinham mais suas rendas, né, ou tiveram dificuldades de acessar renda, seja benefício, seja pelo trabalho, e aí as organizações do terceiro setor, as organizações da sociedade civil, desde as grandes, que se mobilizaram com suas estruturas, até as menores que fizeram a distribuição lá nos seus bairros, lá nas suas comunidades, realmente tiveram um papel muito importante nesse momento de pandemia, e principalmente no combate à fome, com distribuição de alimentos, no auxílio à não disseminação da doença da Covid-19 com os materiais de higiene e limpeza e máscaras, e outros apoios, informações, atividades que eram ofertadas também, que as organizações como a LBV fez em grande escala, precisaram fazer nesse momento difícil. Para a gente concluir então essa entrevista, como as pessoas podem ajudar então a ajudar mais pessoas? A Legião da Boa Vontade
qualquer pessoa, né, pode conhecer o trabalho dela e ser um parceiro, ser um doador muitas pessoas não querem ajudar e não podem sair de suas casas, também são do grupo de risco, também têm suas dificuldades, também têm suas limitações, e a LBV se mobiliza para isso, com todo o cuidado sanitário, com certeza, com todo o cuidado que precisa ter. Então precisa entrar no site, aí quem deseja doar, no site é lbv.org.br, dali a pessoa consegue participar, doar, se inscrever para voluntariado, né? São alguns pontos, principalmente aqui na cidade de São Paulo, no bairro do Bom Retiro, temos atividades voluntárias de separação de alimentos e kits de higiene e limpeza para montar os kits e mandar para as comunidades. Então, cada um pode ajudar de uma forma que faça pelo lbv.org.br, mas eu quero também aqui divulgar uma conta bancária, se alguém quiser fazer uma doação por conta bancária, na Caixa Econômica Federal, agência 1231, que é o número fácil, 1231, operação 003, e a conta corrente também super fácil, número 100, dígito 0. Ok, muito obrigada então pelas suas informações e contar, né, com outras pessoas para poder ajudar a mais pessoas. Muito obrigada, um ótimo dia para você. Sempre importante. Ótimo dia, a gente agradece. Sempre importante, né, Priscila, esse tipo de ação, e a gente está aqui para divulgar essas ações, né? Exatamente. Vamos falar de vacinação da febre aftosa. O calendário de vacinação dos bovinos e bubalinos no estado de São Paulo estabelece que a vacinação contra a febre aftosa seja realizada em 2 etapas, sendo no mês de maio, e os animais de todas as idades no mês de novembro, apenas os animais de 0 a 24 meses. A vacinação contra a brucelose não tem data para ser realizada, mas só deve receber a vacina as fêmeas bovíneas com idade de 3 a 8 meses de vida. Pois é, e para facilitar a organização do criador, a Secretaria de Agricultura e Abastecimento estabeleceu calendário para ser possível fazer as declarações das vacinações, tanto de febre aftosa como da brucelose, dentro do mesmo prazo, ou seja, em até 7 de dezembro. Para a brucelose devem ser declaradas as bezerras que foram vacinadas de 1 de julho a 30 de novembro de 2020. Além dos bovídeos vacinados, devem ser declarados os demais animais do rebanho, como equídeos, né, e suídeos, ovinos e aves. Bom, em tempo de prevenção de Covid-19, o produtor rural deve adotar medidas que reduzem o contato pessoal. A orientação da Secretaria é para que as declarações das vacinas sejam realizadas preferencialmente por meio eletrônico, através do sistema informatizado da Gestão de Defesa Animal e Vegetal, que é gdav.sp.gov.br. Tá certo, Priscila, e vamos aqui dar mais um giro com os nossos repórteres aí que giram pela Assembleia Legislativa buscando informações, apurando notícias, e quem vem conversar com a gente agora é a repórter Melissa Araújo. Boa tarde, Melissa, seja bem-vinda aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Guga. Boa tarde, Priscila. Tudo bem por aí? Tudo bem, ótimo. E por aí? Tudo bem também. Eu vim trazer para vocês a informação da Comissão de Finanças e Orçamento, que deu uma pausa agora para o almoço. Os deputados estão desde as primeiras horas da manhã debatendo aí as contas do governador do ano de exercício de 2019, e a ideia, e assim, é necessário essa avaliação aí das contas do governador para ver se não houve a incidência de crime de responsabilidade fiscal e nem de alguma outra alteração aí entre as metas fiscais e o que foi, e o recurso empregado nessas áreas, nas áreas do Estado, né? Primeiro é feito, isso é um procedimento normal, né? Esse é o papel que a Assembleia tem, de fiscalizar as contas do governador. Então, os deputados precisam se debruçar sobre esses números, esses dados,
para fazer o seu relatório. Esses dados vêm aí do Tribunal de Contas do Estado, e aí o Tribunal de Contas faz um relatório e os deputados faz um novo relatório para ver se concordam ou não com aqueles dados levantados pelo Tribunal de Contas. Hoje, a presidência dos trabalhos com a cargo do vice-presidente da comissão, o deputado Dirceu Dalben, do PL, o deputado Wellington Moura está ausente nessa sessão de agora. A gente não sabe na próxima, que é a partir das 2h30 que vai acontecer. Eles então estão ali na análise das contas do governador. O relator das contas do governador é o deputado Estevão Galvão, do DEM. O deputado analisou aí os dados que vieram do Tribunal de Contas, fez o relatório dele que concordou com os dados vindos do Tribunal de Contas, e foi dado 2 votos em separados. Um do deputado Ricardo Melão, do Partido Novo, e o outro do deputado Paulo Fiorilo, do PT. O voto do deputado Ricardo Melão já foi lido, o voto do relator também já foi lido, e na segunda etapa da reunião será lido o relatório do deputado Paulo Fiorilo. Então, a gente tem muito ainda para conversar sobre esse assunto das contas do governador. Provavelmente, a semana que vem, a gente ainda vai debater e entrar efetivamente na peça orçamentária. Essas eram as informações que eu tinha para dar para vocês. O tempo é mais curtinho hoje, mas já dá para contextualizar o pessoal de casa e vocês que estão aí no estúdio do que está acontecendo na Assembleia nesse momento. Beleza, Melissa, muito obrigado aí pela tua informação. Até a semana que vem. Um bom final de semana a você. Obrigada para vocês. Obrigada, tchau, tchau. E o Jornal da Rede Alesp, aqui tudo sobre o Legislativo Paulista. E lembrando, se você quer dar a sua sugestão sobre algum tema ou assunto, liga pra gente. No nosso WhatsApp, o número é 11 99232 5950 e deixa lá a sua mensagem, interage com a gente. Olha, outra coisa muito importante é manter os cuidados na prevenção contra o coronavírus. E por hoje é só. Priscila, muito obrigado aí por esse jornal, trazendo informação desde as 9h30 da manhã. Um ótimo final de semana a você e até o nosso próximo encontro na segunda-feira, às 9h30 da manhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.